Bom dia, Econolovers! Pra gente começar aqui a semana bem informado, fiz um resuminho, tá? Referente à semana do dia 29 de junho ao dia 4 de julho. As fontes que eu usei para atualizar vocês é Infomoney, Investing e podcasts que eu sempre escuto do Personalité e da XP, tá bom? Então vamos lá, começando com as bolsas, tá? Fiz uma colinha, porque obviamente são muitos números, eu não decorei. Então o Ibovespa fechou a semana com 96.764 pontos e alta de 3,12. Em junho, tá, o Ibovespa fechou com uma alta de 8,76%, ou seja, a bolsa ela vem se recuperando. O S&P 500, que é o principal índice aí da bolsa americana, ele também fechou em alta, fechou essa semana com mais de 4% e 3.130 pontos, e em junho ele encerrou com uma alta de 1,84%. Ou seja, a Bolsa Brasileira fechou junho com uma alta maior do que a Bolsa Estados Unidos, né? Crise coronavírus, né? É o período de maior volatilidade econômica desde a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que por isso que é importante a gente sempre se manter atualizado, porque tá tudo muito dinâmico, mudando muita coisa. Indo agora para o cenário político e econômico, a gente teve um aumento de número de novos casos do novo coronavírus nos Estados Unidos, o que fez com que gerasse um receio de um risco de uma segunda onda de infecções causadas pelo coronavírus. E isso dá um medo ainda maior, porque as economias elas já estão mais frágeis devido a semanas de quarentenas, isolamentos e lockdown, né? Então, uma segunda onda de contágio seria muito provavelmente ainda pior do que uma primeira onda. Porém, recuperações da economia nas zonas do euro, atividades econômicas na China e retomadas de consumo e emprego nos Estados Unidos ainda assim formam um cenário otimista mesmo com esse receio de uma segunda onda. Tivemos também um aumento de tensão entre China e outras potências como Estados Unidos e Reino Unido. Otimismo pelo progresso da vacina contra o novo coronavírus, que já está em fase de teste clínico, da Pfizer com a Biotech. Virando a página. Indo para o cenário Brasil, tá? A gente teve uma surpresa positiva na queda dos empregos formais, tá? Principalmente causada pelos programas de incentivo de manutenção dos empregos do governo. Porém, né, todavia, entretanto, a gente teve um aumento do desemprego dos empregos informais, tá? E, no geral, o desemprego ele continua em alta. Então, em resumo, a gente teve uma surpresa positiva na queda de empregos formais, tá? Então, CLT, empregos aí que de fato são relatados, e nos empregos informais a gente teve uma queda. Na indústria, em maio, a gente teve uma expansão de 7%, tá? Então, foi um pouco melhor, porém, a gente está comparando com abril, que foi muito ruim. E os dados de abril e março e as perdas que gerou essa queda na indústria ainda vão levar um tempo aí para serem recuperadas. Trazendo um pouquinho para o cenário de política no Brasil, foi anunciado pelo governo federal a extensão do auxílio emergencial por mais 2 meses, tá? Como incentivo aí econômico e adiamento das eleições municipais de outubro para novembro. Então, a gente teve as eleições municipais que seriam em outubro, até então elas foram adiadas para novembro. Quais são os impactos disso, principalmente no Brasil? É que a performance positiva da Bolsa teve uma recuperação, né? Então, apesar de todo esse receio de segunda onda, apesar que no Brasil a gente ainda considera, né? Muita gente considera que a gente ainda está na primeira onda, a gente nem atingiu o pico, né, da primeira onda. Há controvérsias, tem gente que fala que já atingiu. Mesmo assim, a gente está em recuperação da Bolsa, tá? Então, se a gente for comparar o Ibovespa com o S&P da Bolsa Americana, a gente teve uma recuperação maior que a deles. E esse cenário otimista, principalmente devido aí a essas informações que eu falei da surpresa positiva no emprego, na queda de emprego formal e também com a vacina do coronavírus, fez com que o dólar caísse e foi cotado a 5,31. Bolsa brasileira superou as bolsas globais em junho, apesar de incertezas com coronavírus e volatilidade do S&P Bolsa Americana. Então, isso eu já falei. Espero que vocês tenham gostado, tá? O objetivo é ser bem rápida, fazer em 5 minutinhos um overview aí da semana pra gente iniciar muito bem informado, tá bom, Econolovers? Um beijo pra vocês, uma excelente semana.